aqui começa mais uma edição do nosso podcast aqui pela TV Sintracom São Paulo. Eu sou o Tony Duarte e obrigado pelo carinho da sua preciosa audiência. Na cabine técnica, o nosso diretor-geral, ele, Ricardo Vieira, auxiliado por Emerson Marques. Na bancada, hoje nós temos o companheiro jornalista, o Paulo Baldan, que é jornalista, é publicitário e atua também na área ambiental. O companheiro Ramalho se faz presente, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil aqui na capital paulista. Gente, olha, você nos acompanha em nosso canal do YouTube, da sexta-feira à tarde na TV a cabo para toda a cidade de São Paulo. Às 8h30 da noite, via satélite para todo o Brasil. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Queremos saber, é claro, a sua opinião sobre o nosso programa. E nós queremos, é claro, as suas sugestões, amigo, amiga. Hoje nós temos o prazer de receber o companheiro Valdir Júnior, empresário que ocupou vários cargos públicos na área do Executivo Municipal. Aqui na capital paulista, ele foi chefe de gabinete. E no Legislativo, ele foi também vereador da capital paulista. Valdir nasceu no Cambuci, aqui na capital, e possui larga experiência em gestão pública. E este é o nosso tema de hoje. Prefeitura e Câmara Municipal. Como é o trabalho destas casas e qual o impacto que causam na vida cotidiana dos cidadãos. Abrindo espaço também para falarmos um pouco sobre coleta seletiva e, é claro, sustentabilidade. Valdir, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro eu queria agradecer e cumprimentar o sempre deputado Ramalho da Construção, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, um respeito. Quero cumprimentar o Paulo, também um grande amigo, um expert na área aí do meio ambiente, da sustentabilidade, uma pessoa que tem um conhecimento muito privilegiado. E cumprimentar você também, Tony. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Ô Valdir, você me falava em off que você participou aí em vários departamentos da administração municipal, né? Quais são os principais desafios enfrentados hoje pela gestão pública aqui na capital paulista? Olha, eu tive uma experiência durante um bom tempo em Cidade Tiradentes, né? Eu fui chefe de gabinete durante 9 anos na subprefeitura. É uma subprefeitura de aproximadamente 450 mil habitantes. É o maior conjunto habitacional de Coab da América Latina. Então, os problemas lá são diversos. E a gente tinha um problema muito recorrente na região, que era o problema com os pancadões. Que lá, por ser um bairro dormitório, as pessoas saem para trabalhar às 5 horas da manhã e regressam para suas casas meia-noite, 1 hora da manhã, 11 horas da noite. E quando eles chegavam lá na região, no território, os ônibus não conseguiam entrar dentro do bairro por conta desses pancadões, de tudo que acontecia naquela região. Então nós fizemos um programa dentro do bairro que chama Patrulha do Silêncio. Sim. Com essa ação da prefeitura, que era uma ação conjunta entre prefeitura, GCM, Secretaria de Segurança, Polícia Militar, nós conseguimos diminuir no bairro em 30% a violência doméstica e 30% o acidente de veículo no bairro. Ou seja, um bairro de 15 km², com mais de 400 mil habitantes, a gente, através do poder público, através da subprefeitura, um trabalho muito forte, a gente conseguiu, com isso, diminuir esses números dentro da região, que foi muito significativo para ter uma melhor qualidade de vida. Você morar num bairro a 32 quilômetros do centro da cidade de São Sim. Paulo e ter esses problemas dentro da sua região fica muito complicado. Então, com isso, a gente trouxe para perto os moradores, a gente conseguiu levar política pública para dentro do bairro e, com isso, a gente conseguiu a diminuição da violência doméstica, porque os bares abertos durante a madrugada, isso gerava a violência doméstica quando as pessoas chegavam em casa. Então as pessoas bebiam na região, então tinha muito acidente de veículo naquela região. Então, com essa ação da Patrulha do Silêncio, a gente conseguiu diminuir todos esses números na região. O pancadão não é problema só lá na cidade de Tiradentes. Pelo menos lá vocês conseguiram minorar naquela época. Você atribui a quê? O porquê que existe pancadão? O pancadão é um problema que tem na cidade de São Paulo em geral, né? Lógico que nos bairros mais periféricos isso é um problema maior, acaba sendo um problema maior. Mas eu costumo dizer que onde o poder público não atua, alguém atua. Então, quando a gente fez essa ação,
A gente teve o suporte da Prefeitura, da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Subprefeituras. Eu acho que, como o deputado sabe muito mais do que eu, esse papel da gente fazer uma ligação intersecretarial é muito difícil dentro do governo. E a gente conseguiu, nesse período, unir as secretarias junto com a subprefeitura e a gente conseguiu exercer o papel de polícia administrativa na região. Ou seja, a gente tem a lei que todos os bares que não possuem isolamento acústico, eles só podem ficar abertos até 1h da manhã. Então nós, como subprefeitura, com os agentes gestores, enfim, com a nossa equipe, a gente começou a autuar esses bares. Então a primeira multa era de R$32 mil e a reincidência era a gente lacrava o estabelecimento comercial. Então a subprefeitura entrou com o poder de polícia administrativo, na parceria com a Polícia Militar, com a GCM e com as secretarias, a gente conseguiu atuar dessa forma. Então lá na cidade de Tiradentes, nós lacramos à época 373 estabelecimentos comerciais. Perfeito. Porque a gente conseguiu através dessa lei e com isso a gente começou não só em cidade de Tiradentes, mas os bairros vizinhos como Guaianazes, São Mateus, Itaim, Itaquera, a gente conseguiu fazer o efeito dominó que também chegasse a essas outras subprefeituras e a gente conseguisse naquela época fazer um combate muito forte aos pancadões. A gente não tem a intenção de combater a cultura, né? A gente tem que fazer, a gente é a favor da cultura, a gente é a favor que os jovens tenham sim cultura, que a cultura chegue na periferia, mas de uma forma organizada. Então nós criamos o Festival de Funk da Paz, paralelo a toda essa ação que nós fazíamos, nós criamos um festival que era o Festival de Funk da Paz, ou seja, as pessoas tinham um local adequado para fazer o festival. A gente contratava os moradores locais para esse festival e a gente conseguiu fomentar a cultura na região de uma forma organizada. Hoje, todos os MCs que estão aí, todos eles na mídia hoje, a grande maioria saiu de cidade de Tiradentes. Através do incentivo do poder público, através do recurso que a Prefeitura, que a Secretaria de Cultura ajudava, e hoje em cidade de Tiradentes, nós conseguimos construir o maior centro cultural da América Latina, que onde esses jovens vão lá, eles gravam as músicas deles, eles têm lá tudo uma estrutura muito bem organizada para a gente fomentar a cultura de uma forma organizada na região. Perfeito. Companheiro Ramalho, seja muito bem-vindo. Olha, eu que agradeço pelo convite, aproveitar aqui para desejar aí um feliz dia do jornalista para você e para todos. Obrigado. O Paulo também, Paulo Baldan, que também é colega nosso. Publicitário. E agradecer aqui ao nosso sempre vereador, Valdir, por vir aqui dar uma aula, né? Deu para ver que o Valdir tem bagagem aí para ser prefeito de São Paulo. É verdade, né? é verdade. Não somente vereador. E isso é importante, vereador, porque a nossa população, os nossos ouvintes, muitos deles têm necessidade de esclarecimento disso. Né? Exatamente. E você colocou aqui não só o que você fez para combater, mas as soluções, né, para não ser uma coisa de perseguição política. Exatamente. Né? De verificar o local onde você possa, de uma forma organizada e segura, as pessoas se divertirem, se apresentarem como artista. Né? Então, meus parabéns. É um exemplo para ser copiado não só por São Paulo, mas por todo mundo. E muito importante ter pessoas que construíram isso aí de uma forma que eu tenho certeza que a cidade de Tiradentes, o povo agradece. Quando se criou a cidade de Tiradentes, lá no governo passado, era 150 mil pessoas. Hoje está me dizendo 450 mil pessoas, né? Que ele é muito maior do que a maioria das cidades brasileiras, né? Com certeza, você pega algumas cidades grandes de muito tempo aí, não tem 450 mil habitantes, né? A gente fica vendo o tamanho que é São Paulo, né? Quando você vai para um país como Portugal, tem 10 milhões de habitantes. E na capital, acho que já passou dos 11 milhões de habitantes, estamos próximo de 12 milhões de habitantes. E aí a gente ouve falar num bairro, Tony, que tem 450 mil de pessoas carentes. Parte da minha família mora lá, irmãos, sobrinhos, né? A minha irmã morou lá, que faleceu, né? E tudo isso é um aprendizado. Por outro lado, a gente recebeu o Paulo. Paulo tem experiência em vários governos, Secretaria de Justiça, ficou um período comigo lá na Assembleia Legislativa e hoje também ele aqui nos ajuda, né? Com a diferença, Valdir. Eu estava brincando aqui de aumento e não ganha nada aqui não. Ele trabalha de graça aqui, ó.
mas o Paulo tem nos ajudado e muito, principalmente nesses contatos políticos, por conta da experiência. Paulo conseguiu trazer aqui para o sindicato e realizar um sonho que a gente tinha, que era trazer Sebrae, Senai, SESI aqui para o sindicato. Hoje nós formamos mais de 10 turmas todos os meses. E vamos ampliar muito mais, que por esses dias, esse prédio lá de cá nós estamos transformando numa universidade. Sim. Então, vamos ver aí até onde o MEC vai exigir para poder aprovar e quais os cursos vão aprovar. Nós precisamos muito de conhecimento. Essa coisa que você passou e está passando aqui para nós, ela é importantíssima, porque às vezes você vai conversar com alguém da periferia ou até do centro. Tem muito pessoal aqui dos jardins, né, chamado filhinho de papai, né, que ele sabe muito criticar, né? Exatamente. Olha, porque é o cara de Guaianazes, né, que é o cara de Itaquera, é o cara de Parelheiro, né? O delinquente de lá, né? Como se aqui também não tivesse delinquente. É o cara da periferia, né? É o cara da companheiro? periferia, né? E a gente vê que na periferia tem gente tão inteligente e tão honesta como qualquer um outro lugar. Isso o que precisa de oportunidade. Então ele pegou uma época também muito boa. O Kassab é um dos maiores políticos brasileiros. Um cara que é respeitado por tudo e por todo e que deu oportunidade. Principalmente quando ele, das 32 prefeituras aí, eu acho que pelo menos 30 tinha coronéis aí, né? Que de qualquer forma deu um choque também na corrupção da prefeitura. Isso é uma desgraça que já vem há anos, né? E sempre que a gente esquece, isso é igual formiga, né? Você deixou a porta aberta e com doce em cima da mesa, ela enche que ninguém dá jeito, né? O Kassab deu um choque muito grande nessa coisa da corrupção na prefeitura dele. Começou com o Serra, que também o exemplo a ser seguido, lamento que não está bem de saúde, né? Nem consegue mais atender o telefone. Mas ouvir pessoas como o vereador aqui falando de uma coisa com propriedade, com segurança, eu acho que para o nosso telespectador sem dúvida nenhuma, para o nosso ouvinte, um grande aprendizado. Perfeito, muito obrigado. Perfeito. Paulo, seja muito bem-vindo. Parabéns, companheiro, pelo nosso dia do jornalista, 7 de abril. Fique à vontade. Muito obrigado, boa tarde, Tony. Eu que parabenizo pelo excelente trabalho que você tem feito no podcast. Eu tenho acompanhado aqui desde o início. Agradeço pelo convite, agradeço a oportunidade do Ramalho me trazer aqui também para fazer essa discussão. Muitos anos junto com o Ramalho e posso afirmar, sem medo de errar, que cada dia é um aprendizado novo. Então ele é uma fonte de conhecimento inesgotável, uma memória absurda, lembra de todos os números, como parece um menino, né? Não só de memória, mas fisicamente também, um menino. E agradecer também a presença aqui do Valdir Júnior, um amigo do mesmo bairro, moramos no mesmo bairro, a gente se conhece, das lutas de eleições e essa luta enorme do poder público. E vou lhe questionar sobre algumas coisas que a gente pode fazer, né? O Ramalho enfatizou aqui 450 mil habitantes em cidade de Tiradentes. Na minha jornada na área de ambiental, a gente tem experiências em cidades com 25, 30 mil habitantes, onde a gente consegue colocar cooperativas de pé, gerando trabalho e renda, tirando as mulheres, principalmente violentadas, vulneráveis, de uma situação complicadíssima, às vezes com maridos em situação de crime, filhos, enfim. Então eu acho que essas localidades a gente conseguiria multiplicar essas coisas. Então queria aproveitar, agradeço de novo, Tony, você e o Ramalho por essa oportunidade, até porque o Ramalho tem feito uma discussão inédita, né? Até brinquei outro dia com ele, falei, Ramalho, você é muito protagonista, né? Você acaba desenhando, se não por querer, sem querer, os rumos que a sociedade tem tomado aí em várias áreas, não só no setor da construção civil, mas como ele faz no Sindicato Cidadão. Eu sei que está com o projeto, agora as mulheres empreendedoras, está com o projeto educacional aqui da universidade, né? E trazendo sempre personalidades aqui que podem agregar conhecimento, não só a nós aqui, a todos os ouvintes aqui que participam desse podcast que tem sido um sucesso, viu, presidente? Parabéns, estou à sua disposição. Perfeito. Valdir, como é que você avalia essa relação entre o poder executivo e o poder legislativo?
Dá jogo aí? Tem molho essa relação da Câmara Municipal de São Paulo hoje com a Prefeitura? Ah, com certeza. Acho que um não funciona sem o outro, né? O deputado ele foi muito feliz quando ele falou que as pessoas precisam de oportunidade. E eu sempre digo isso, deputado. Eu falo que os grandes talentos, seja ele no esporte, na música, na saúde, no juiz, eles não nascem na Avenida Paulista. Eles nascem na periferia de São Paulo. E o que falta é a oportunidade. E aí entra o papel do poder público, da gente poder fazer esse atendimento a essas pessoas, levar oportunidade para essas pessoas, para elas poderem aparecer, para elas poderem divulgar o que elas têm de melhor. Então, a importância da Câmara Municipal de São Paulo, junto com a subprefeitura, junto com as secretarias aqui na cidade de São Paulo, ela é muito importante, porque você pega uma subprefeitura, eu falo no meu caso 450 mil habitantes, foi o que o deputado falou. Se a gente pegar os 645 municípios hoje do estado de São Paulo, são 10 cidades que estão acima de 450 mil habitantes. Eu cito o caso da minha cidade de Mauá, na região do ABC, nós não temos essa população. Exatamente. Ainda. O último censo mostrou, Ramalho, que nós tínhamos 420 mil pessoas, não é, Paulo? A cidade de Tiradentes tem 450 mil? 450 Excedeu, mil. então. Excedeu. E o deputado, quando ele fala do Gilberto Kassab, é uma pessoa que é a minha referência política, uma pessoa que eu aprendi, que me deu as oportunidades e eu sempre paro para ficar admirando quando ele fala de política, a forma que ele faz, toda essa articulação política entre os partidos, né? Enfim, isso faz com que a gente, no período que eu trabalhei com ele na Prefeitura Municipal de São Paulo, a gente tinha livre acesso. Quando o Kassab foi prefeito e o Alexandre Schneider secretário municipal de educação, quando eles assumiram a prefeitura tinha 21 céus. Quando eles entregaram o governo foi para 42 céus. Só em Cidade Tiradentes nós temos 3 céus hoje, que é um atendimento integral das pessoas. Então quando a criança ela não está lá desenvolvendo dentro da sala de aula, ela está frequentando aquele espaço, fazendo esporte, fazendo natação, ou tendo a cultura está inserida dentro desse espaço. Então a gente precisa levar, além de uma infraestrutura de qualidade, a gente precisa levar profissionais para poderem de fato proporcionar a esses jovens, essas crianças, uma melhor qualidade de vida. E aí a Câmara entra com o papel de fazer as leis, de fiscalizar o que vem acontecendo, e o Executivo dá aquele suporte. No meu caso, quando eu estava na subprefeitura, tinha o suporte intersecretarial para a gente poder levar e a gente ser atendido, para a gente poder proporcionar, seja na área do meio ambiente, seja na área do esporte, da cultura. Hoje, nesse centro cultural que a gente tem em Cidade Tiradentes, ele está um pouquinho mais afastado, na região ali da Vila Holanda, não é no centro de Cidade Tiradentes, mas ali a gente chegou a atender 1.000 jovens dia. Então, proporcionando para eles tecnologia, cultura, cursos de qualificação profissional. Eu acho que isso é muito importante. Eu sempre falo e tenho conversado hoje com as pessoas que nós precisamos levar curso de qualificação profissional para essas pessoas. O Paulo citou um caso de violência doméstica. Hoje, a violência doméstica, quando a gente fala nesse tema de violência doméstica, a gente fala assim, a violência doméstica é quando a mulher apanhou do marido. Mas quando a violência doméstica ela chega nesse ponto, a mulher já passou por vários outros tipos de violência. Seja ela psicológica, seja ela... porque o marido fala assim, se você me largar, você vai morar na rua, porque você não sabe fazer nada. E aquilo fica. Então, a financeira, porque o cara, eu te sustento, você sair daqui, você me larga. Então, quando a gente leva os cursos de qualificação profissional para a periferia, seja ele curso de cuidador de idoso, seja de costureira, seja qual o curso que seja, mas sendo de qualificação profissional, a gente está levando oportunidade para essas pessoas. E com isso, você vai na periferia, o deputado sabe muito bem disso, geralmente aquele comércio é familiar. Então é o pai, a mãe, o filho que está lá, ou o pai e a mãe, para poder proporcionar estudo para as crianças, para poder sair do bairro, porque quem mora em Cidade Tiradentes vai estudar em Itaquera, que é a faculdade, o lugar mais próximo, ou vem para o centro fazer faculdade. Então você fica... você tem duas... E as pessoas que trabalham fora, que no ramo da construção, tem muitas pessoas que são de Cidade Tiradentes. A pessoa que mora em Cidade Tiradentes e vem trabalhar no centro, ela tem 2 cargas horárias por dia. Uma no seu local de trabalho e uma dentro do transporte público. Sim. Porque demora 2 horas e meia para vir, mais 2 horas e meia, 3 horas para voltar, mas você ficou 6 horas dentro do transporte público.
Então, é isso que a gente precisa gerar. O poder público precisa atuar de uma forma, levando oportunidade, e eu não vejo outro caminho se não for através dos cursos de qualificação profissional. E a gente levar o estudo, poder proporcionar às pessoas da periferia, eu costumo dizer que é das franjas da cidade de São Paulo, uma oportunidade de qualidade. Agora, você não acha, nessa questão da Câmara Municipal, você foi vereador. Nós temos hoje 32 subprefeituras na cidade de São Paulo, criadas lá na época da Marta, em 2002. Agora, a subprefeitura ela está presente lá no distrito, como você falou, da cidade de Tiradentes. Mas a Câmara Municipal, não, Valdir, está longe, está aqui no centro da cidade. Isso não dificulta a participação do contribuinte, do cidadão, nas decisões da cidade? Como é que poderia resolver isso aí? Eu acho que cada vez mais, primeiro que eu achei, né, uma ideia muito importante o que a Marta fez, a gente tem que aqui, enfim, elogiar quando independente do partido político. Sim. Então a Marta ela veio, ela implantou as subprefeituras nas regiões, depois veio o Serra Kassab, eles aumentaram o número de subprefeituras e foi como o deputado falou, eu tive o prazer de trabalhar com o Serra no finalzinho do mandato do Serra. A gente tinha um poder de atuação muito forte na região. E a Câmara dá o suporte através dos vereadores. Então os vereadores eles conseguem mandar emendas parlamentares para as subprefeituras. Isso faz com que a gente tenha um trabalho lá na ponta muito importante. Às vezes a gente uma construção de uma praça, melhorar ali, fazer a zeladoria, que eu costumo dizer que o vereador e o subprefeito são zeladores de bairro, né, deputado? A gente tem que estar lá, as demandas que chegam para a gente poda de árvore, tapa-buraco, fazer a zeladoria do nosso bairro. E quando a gente vem falar com os vereadores, a importância dos vereadores além de mandar as emendas parlamentares, através dessa relação com a subprefeitura, com os subprefeitos, da gente levar ideias para proporcionar para que eles façam as leis e que elas sejam, depois de aprovada e sancionada pelo prefeito, a gente começar lá na ponta a fazer e executar a lei que foi prevista aqui pelos vereadores. Eu acho que hoje, eu tive um curto período na Câmara Municipal, adorei, achei que é aquilo que eu quero para mim mesmo, eu acho que é muito importante o papel do vereador, mas o vereador tem que gastar sola de sapato, ele tem que estar onde está o problema. Então, às vezes, tem um subprefeito que é da região onde o vereador atua, por isso que é muito importante esse diálogo entre o subprefeito e o vereador, para que a gente consiga cada vez mais proporcionar uma melhor qualidade de vida no bairro. Ok, Ramalho. Eu gostaria muito de fazer aqui alguns questionamentos, para a gente aproveitar a experiência do vereador, né? Em alguns pontos de vista que eu sempre pensei, que o vereador acha em a gente criar parques industriais na periferia e levar o emprego mais próximo possível da casa do cidadão. E é claro, já está sendo feito depois, nós começamos isso lá na época do Serra, né? Que é a revitalização do centro, né? Transformando esses prédios todos aí, agora em retrofits, né? Porque aqui nós já temos toda a infraestrutura. Você imagine que lá na cidade de Tiradentes, alguém passa lá num médico, mas o exame ele tem que fazer no centro de São Paulo. Quer dizer, ele fica dentro do transporte coletivo um tempão, né? Tem algumas profissões que é impossível levar para perto de casa, que é o caso da construção civil. Mas as demais indústrias, se criasse aí uma forma, olha, vamos ver onde é que desapropriam, a indústria vai olhar para a cidade de Tiradentes e ela vai ter 5 anos de imposto. De isenção, né? Porque depois a vantagem vem depois, né? E eu acho que poderia ser uma forma da gente estar trazendo as pessoas para ter mais tempo de ficar em casa. Olha, hoje a gente vê na experiência nossa mesmo, na minha época, o maior sonho do mundo era ter um carro, né? Para exibir, tal, uma namorada, não sei o quê, né? Ou uma casa para morar, era o sonho da gente realizar. Hoje está vendo hoje nos jovens, eles não querem saber mais de carro e nem de comprar imóveis. Eles querem um apartamentinho com 20 metros, 25 metros, para quê? Ficar próximo do trabalho. Quer dizer, ele ganha tempo, ele fica com mais tempo para estudar e não ter carro, além da despesa, o custo ser muito alto, quer dizer, ele vai nas festas, vai na balada lá, sem se preocupar muito com aquele custo que ficou lá. Então o mundo está mudando e nós talvez precisamos debater muito isso aí, em especial com a Câmara de Vereadores, porque depende dos vereadores. Adianta o prefeito querer fazer alguma coisa, a não ser que ele tenha a Câmara na mão, né? Mas se for iniciativa da Câmara de Vereadores, então, dentro desse estoque que eu coloquei,
o que você podia explorar mais, o que você acha disso, né? A gente está trazendo o emprego para mais próximo do cara. Ele vai ter mais tempo para estudar. Exatamente. Ele vai ter mais tempo para ficar com a família. Claro que isso não pode ser só um parque industrial, Tony, simplesmente. Você tem que ter um parque industrial, ali você precisa ter creche junto àquele parque para facilitar a vida das pessoas, da mulher deixar o filho lá, ou deixar lá. Nós precisamos ter alguma coisa de lazer, né? Que as pessoas possam ter lá piscina, diversão, como se fosse um parque mesmo, não é uma coisa individual, né? Então eu acho que nós aos poucos ia reduzindo um pouco o trânsito de São Paulo, que a cada dia cresce mais. Exato. Quando eu cheguei em São Paulo tinha 5 milhões de habitantes, 58, 68. Depois de 57 anos, quase 12 milhões de habitantes. A tendência é que vai aumentar muito mais ainda, né? Exato. E se nós não procurarmos uma forma da gente facilitar isso, nós não vamos dar conta de fazer metrô para andar por baixo do chão. Exatamente. E já dentro do que nós colocamos aqui de que o jovem não quer mais comprar imóvel, não é por nada, que se ele comprar imóvel ele é obrigado a ficar ali. Aí o emprego vai lá no Morumbi. Então ele é obrigado a sair do centro de São Paulo ou do Tatuapé para ir para o Morumbi. Então ele prefere alugar uma casa, alguma coisa perto do Morumbi, que é outras coisas que tem nos países de primeiro mundo, e eu acho que dá para fazer muito em São Paulo, muito embora nós temos aqui, infelizmente, um meio ambiente muito forte. Mas você pega o Central Park nos Estados Unidos, Nova York, né? Aquela região toda de Manhattan ali, em torno daquele parque todo, você usa arranha-céu. E aqui nós temos todos os lugares que podia fazer arranha-céu. Sim. E é só a gente acordar de que nós não estamos mais na época que Cabral chegou aqui para descobrir o Brasil, né? Estamos na época da globalização, das novas tecnologias, de nós encontrarmos forma para melhorar. Então eu gostaria muito de ouvir o nosso vereador, sempre vereador, nesse sentido. Como é que nós podemos trabalhar junto? E espero que você volte a ser vereador, porque a população de São Paulo é quem ganha, está desperdiçando uma experiência enorme com isso. Nós precisamos de vereadores que tenham conhecimento e às vezes também tem a responsabilidade, porque a gente vê muitos vereadores discutindo coisa de ideologia, e eu não sou dessa coisa de ideologia, para mim não sou de direita, eu não sou de esquerda, né? Exatamente. Eu sou do lado daquilo que tem progresso para resolver o problema da sociedade, da população. Se o Bolsonaro, que eu não consigo engolir ele, fizer uma coisa boa, não é porque eu não consigo engolir que não vou elogiar. Exatamente. Eu vou elogiar e respeitar o Bolsonaro, né? Se o Lula faz coisas boas, eu elogio e assim também como critico, né? Exatamente. Talvez essa independência da gente ficar à vontade aí para criticar e apoiar, ela seja muito positiva, mesmo porque os grandes administradores, eles preferem os que criticam do que os que ficam elogiando para puxar o saco, né? Exatamente. Porque em cima de uma crítica dessa que nós que não somos perfeitos, nós vamos corrigindo, né, o caminho da gente encontrar a porta, porque é difícil. Para entrar ali não tem porta, né? Exatamente. Precisa achar a porta, né? E aqui o pessoal até criaram umas portas aqui meio complexas, se o cara não souber, não entra, né? Não é? Mas eu preciso pelo menos ver onde é que está essa porta, senão ela não abre. O caminho para abrir a porta, né? Mas mais uma vez agradecer pela tua experiência e te ouvir um pouco sobre isso aí. Deputado, eu acho que assim, a gente já falou um pouquinho, mas eu acho que fazendo a junção de tudo isso, você tem muito mais experiência na cidade de São Paulo do que eu, e é a grande verdade que vem acontecendo hoje. Primeiro, antigamente as pessoas queriam morar no apartamento de 1 por andar. Hoje os jovens querem um apartamento de 25 metros quadrados, não querem ter carro. Se você presentear seu filho com 18 anos com um carro, ele vai falar: o que eu fiz de errado para você me dar um carro? Porque vem junto com as despesas e IPVA, então eles não querem saber disso. Né? E o que você falou das grandes empresas, eles irem para a periferia, antigamente as empresas não queriam, porque eles falavam assim: a gente vai fazer empresa lá, nós vamos ter que trazer gente aqui do centro, porque as pessoas que moram lá não têm capacidade de assumir os cargos que a nossa empresa proporciona. E aí eu digo, quem falou isso para as pessoas? Hoje, médicos aqui do centro saem de Cidade Tiradentes, do Itaim Paulista, de São Miguel, de São Mateus, juiz, advogados, né, músicos, jogadores de futebol, tudo. Então, assim, é o que eu costumo dizer. Se o poder público não atuar, alguém vai atuar. E geralmente não é o lado bom do negócio. E aí a gente acaba perdendo os talentos, acaba perdendo os jovens muito cedo para a criminalidade, que é o que acontece. Então, a gente levando as grandes empresas para as franjas, para as bordas da cidade de São Paulo, com uma isenção de impostos de 5 anos, proporcionando uma qualificação profissional para as pessoas,
Que é aí que é a importância da qualificação profissional. Vai chegar uma multinacional lá, preciso fazer aqui entrevista com pessoas. Nós temos as pessoas qualificadas para poder atender os empregos que serão oferecidos na região. Com isso a gente proporciona a melhor qualidade de vida. A pessoa não precisa vir aqui no centro, porque o tempo que ela fica no ônibus, ela pode estar na faculdade, ela pode estar na escola, lá no seu bairro, trabalhando próximo à sua residência. Quando você trabalha próximo à sua residência, você ganha qualidade de vida. Então você pode fazer uma faculdade. A gente vai fomentar a economia local. Hoje, a grande discussão lá naquela região, mas a cidade de Tiradentes não pode ter shopping center. Por que não pode ter shopping center? Vamos fazer uma pesquisa socioeconômica no bairro para saber se... mas aí, os 250 mil habitantes, tinha que ir para o shopping Itaquera, tinha que ir para o shopping Aricanduva gastar o dinheiro que eles ganhavam. Então, por que a cidade de Tiradentes? Hoje, tem os shoppings. A gente consegue fazer lá dentro a economia girar dentro do próprio bairro. É distritalizar a economia, distritalizar o emprego, distritalizar a mão de obra e proporcionar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Então esse é o caminho da Câmara. Hoje o prefeito Ricardo Nunes vem fazendo um excelente trabalho, ao meu ver, na área da habitação. A gente tem o Pode Entrar, que são, né, aqui no centro da cidade de São Paulo, foi um boom muito grande. A gente vê os prédios da Minha Casa Minha Vida naquela região de Itaquera, Jacupêssego, Cidade Tiradentes, tem tido uma demanda muito grande e tudo isso também está tendo uma visibilidade muito boa. Por quê? Porque na Câmara de São Paulo foi aprovado o novo plano diretor. Né? Então a gente, através da aprovação do plano diretor, você pode fazer na cidade de São Paulo ou construir em áreas que antigamente era zona rural, que você não podia construir. Hoje a gente já tem autorizado pela Câmara Municipal, através do novo plano diretor, o novo zoneamento da cidade de São Paulo, a gente fazer construções, e isso acaba levando oportunidade para as pessoas nas franjas da cidade de São Paulo, e com isso a gente consegue manter as pessoas trabalhando próximo à sua residência. Perfeito. Paulo. Muito bom. Nessa linha que o Ramalho coloca, que você coloca, da geração de emprego, capacitação, levar as empresas para lá, que não tem maior autoridade que o Ramalho, que conhece isso como ninguém. Aliás, eu brinco, o Ramalho nasceu empreendedor, né? Ele já nasceu, ele já começou a criar coisas. Então o Ramalho tem uma contribuição não só dentro da área que ele trabalha, mas no conjunto da sociedade muito grande. Que isso é dom, né, Paulo? Só desculpa te cortar. O empreendedor é dom. É dom. Você vai na periferia, as pessoas nunca entram numa faculdade, mas você vai no boteco dela ou no estabelecimento comercial dela, elas fazem conta de cabeça sem ter aprendido. Sim. Isso é empreendedor, raiz. Então, eu vejo isso pelo meu pai, né? Meu pai era um dono de um boteco, meu pai não tinha quinta série. Meu pai me ensinou a faculdade da vida, o que é a vida de verdade. Minha mãe é professora da rede municipal. E meu pai é empreendedor nato. Dentro do estabelecimento dele, ele tocava aquilo como ninguém. E na periferia, nas bordas, nas franjas da cidade, é isso que acontece. Perfeito. São empreendedores natos, como o deputado, como as pessoas. Quero deixar aqui o parabéns ao seu pai, que eu tive o privilégio de conhecer, porque além de um empreendedor nato, é muito competente como pai, né? Muito obrigado. Meus parabéns ao seu pai, a você também, ao seu irmão também. Obrigado. Então, e eu brinco com o Ramalho que ele é um protagonista, porque o Ramalho está sempre aberto a conversação em diversos temas. A gente conversa muito sobre vários temas, e outro dia a gente conversando, falamos um pouco de meio ambiente e ESG dentro do sindicato. E ele prontamente falou assim, olha, essa é a bandeira que eu compro, eu quero ser o primeiro sindicato, e é verdade, poucos se movimentam nessa linha, né? E aí, então, para não ficar na mesma discussão da qual o Ramalho é mestre, você também já colocou, eu vou falar um pouco de ambiente. Por quê? Porque o Ramalho também trata disso, você também falou isso, vulnerabilidade de mulher. Exatamente. Capacitação, geração de trabalho e renda. Cidade de Tiradentes, 450 mil habitantes. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Araraquara, 450 mil habitantes, mais ou menos o mesmo número. Tem algumas cooperativas de catadores e uma delas tem 250, 240 cooperados. Vive disso. Aí eu fiquei pensando aqui,
Por que cidade Tiradentes, 450 mil habitantes? Aliás, a gente tem alguns exemplos como as comunidades no Rio, onde os comércios, onde empresas estão entrando dentro da comunidade, porque é uma área rentável. Então, certamente, cidade Tiradentes tem coisas ali, tem vidro, tem papel, tem alumínio. Hoje o quilo do alumínio, Tony, Ramalho, R$10 o quilo do alumínio. Latinha, se juntar, R$10 Sim. por quilo. É a renda? Como que o legislativo e o executivo não é uma tarefa fácil, eu sei disso. Mas por que não discutir, você com a tua experiência, não só aqui nos dar algumas ideias e eventualmente trabalhar com a gente nesse sentido, de pegar uma região dessa, por exemplo, fazer um piloto, como a gente conversou no carro, né, só aqui na capital, o Ramalho, Brás, Bom Retiro e Vila Maria, 10 toneladas dia de resíduo de tecido. Eu conversei uma vez com o Ramalho e tem uma tecnologia na França que estão fazendo bloco com o resto de tecido. Sim, bloco sim. para construção. Sim, eu vi. Ele falou, olha, pesquise isso, falamos com o Senai já está fazendo esse piloto aqui de como fabricar esses blocos com resto de tecido. Mais térmico e mais acústico e mais barato, teoricamente. Então aí a pergunta fica, como que a gente pode se movimentar ou estimular, né, cutucar legislativo e executivo, né? Estava aqui ouvindo, ficou com um monte de ideia. Por que a Secretaria de Meio, ou na Aline, na crise climática, não faz ali uma comissão intersecretarial e traga as prefeituras regionais para pegar locais como esse? Quer dizer, vamos imaginar o seguinte, por que não cabe lá uma cooperativa? Cabe. Para reciclar o material que está lá. Você tem vários benefícios. O material que está lá, que foi gerado lá, gera trabalho e renda na própria região. Na própria região. Né? Fomenta. Você ajuda o meio ambiente. Né? Então você está, além disso, a prefeitura está fazendo um trabalho politicamente correto, porque está ajudando ali a tirar os resíduos da própria região, gerando trabalho e renda na própria região. Exato. Né? E, Ramalho, você está com o projeto de Mulheres Empreendedoras, 98% das pessoas que trabalham em cooperativas e catadores hoje no Brasil são mulheres. São mulheres. E nessa condição que a gente está conversando. Sim, perfeito. Violentadas, Perfeito. sem estudo, filho preso, enfim, numa situação muito complicada. Então, assim, a pergunta é, você, pela tua experiência, né, dentro do município, seja no legislativo, seja no executivo, né, e o Ramalho sabe disso, e eu amolo ele toda hora, porque eu gosto de construção de instituições. Né, o Sebrae, o Senai, o SESI. Por quê? Porque eles precisam do Sintracom. O Sintracom precisa deles. Então é uma união de ganha-ganha. Todo mundo ganha com isso. Né? Não tem concorrência nesse processo. É colaboração, contribuição. Né? E quem ganha é a ponta. Né? O Ramalho lembra muito bem daquela moça da Heliópolis, manicure, veio aqui porque ela não conseguia pagar a reforma da casinha dela lá em Heliópolis. Aí ela veio aqui fazer um curso de assentamento de azulejo. Ela enlouqueceu. Não, vou fazer de elétrica e eu vou largar manicure. Eu vou prestar serviço na minha comunidade, vou assentar azulejo, vou fazer concertos na área elétrica e tal. A Manuela. E o Ramalho tem investido nisso. Sábado agora ele até premiou, aqui fez um sorteio com alunos que estão aqui fazendo curso, indo para a praia, passear. Então, a pergunta é, com a tua experiência, como que a gente faz isso? Você acha que isso é possível? Você acha que o Executivo e o Legislativo estão à disposição disso? Você acha que o Naline estaria ajudando isso? Será que o meio ambiente estaria ajudando isso? Poderia abrir um diálogo com a gente, como o Ramalho falou, está cheio você falou, de trabalhador da construção civil lá. E os familiares desses trabalhadores? Exatamente. Certamente precisa de qualificação, certamente precisa de um auxílio, que não é só o trabalho da construção civil sustentando a família inteira, né? Que geralmente não é pequena, não. Só agregando, Valdir, ao que o Paulo falou, a observação dele é muito boa. São Paulo, para muita gente que não sabe, foi a primeira cidade a fazer a coleta seletiva. Sim. Ou seja, expertise tem, né? Com certeza. É o que eu falo, para algumas pessoas é lixo, para outras é luxo. Então o lixo é luxo. Né? A gente fala que às vezes quando a gente vai num bairro pobre, fala que aquele bairro é pobre, aquele bairro... Às vezes ele é muito mais rico do que a gente imagina. O que falta é a atuação do poder público. O que falta é essa relação intersecretarial, que eu acho que isso vem evoluindo bastante. Acho que as secretarias vêm
falando, vem se comunicando melhor. E o papel aqui também do terceiro setor, que eu costumo dizer, ele é muito importante, porque a gente tem que levar as cooperativas. Eu acho que a educação ambiental, ela parte de casa. Minha mulher, ela briga comigo toda hora, porque lá o lixo é todo separado. Às vezes meu filho toma um Danone, um Yakult, eu jogo no lixo, ela fala, você lavou? Não, tem que jogar no outro, depois de limpo tem que jogar no outro lixo. Então a gente faz essa separação do lixo dentro da minha própria casa. Agora, a gente precisa de cooperativas para poder levar esse trabalho nas franjas e na periferia. E a importância desses cursos de qualificação, porque a gente qualifica essas pessoas. Você viu que essa moça veio aqui, ela estava atrás apenas de uma oportunidade, e vocês proporcionaram essa oportunidade para ela. O que a gente precisa fazer, tem auxílio aí para um monte de coisa, a gente tem que fazer os cursos de qualificação profissional e dar um auxílio para essas pessoas. Vou fazer um curso de manicure de 3 meses. Então ela fez o curso, recebe uma bolsa. Quando ela terminou o curso, ela vai ter essa bolsa não só para o transporte, para ela vir aqui todo dia fazer os cursos, mas para ela montar seu primeiro negócio, que pode ser montado dentro da sua própria casa. Você vai na periferia, né, deputado? As pessoas fazem salão dentro da garagem das casas. Então, essa educação ambiental, esse trabalho com o meio ambiente que cada vez mais vem aumentando a pauta dentro, não só aqui da nossa cidade, não, isso é uma pauta mundial do meio ambiente. A gente precisa acompanhar o raciocínio do privado, trazer para o poder público, mas trazer com cooperativas sérias, com pessoas que de fato desenvolvam esse trabalho lá na ponta, e o terceiro setor ajudando, dando a mão de obra, profissionalizando as pessoas para que elas consigam desenvolver essa mão de obra lá naquela região que necessita. Mas é uma pauta muito importante que cada vez mais vai ganhando espaço dentro do poder público. Então eu vou registrar aqui o Valdir está dizendo que nos apoiará nessa empreitada por propósito de vida. Com certeza. A gente tem que criar isso e pedir aqui para o nosso amigo Ramalho, presidente aqui do Sintracom, que dê espaço para que você traga a fundação da prefeitura e outros órgãos para a gente conversar, para a gente fazer aqui a 4, 6, 8 mãos, projetos que atendam a sociedade na ponta. Exatamente. Eu costumo dizer, quando a gente estava lá na subprefeitura, chefe de gabinete, falava assim, deputado, quem está na ponta que paga a conta. Porque chegava lá, moço, eu preciso de um gás, eu preciso disso. Você saia de lá com a cabeça cheia. Então, é o que eu falo, a gente precisa aqui, a Câmara Municipal, as secretarias, levar esse tipo de tema, de debate, através das audiências públicas, enfim, levar para as pontas para a gente poder articular. Tendo uma cooperativa séria dentro de cada subprefeitura por região, a gente consegue desenvolver esse trabalho e, na verdade, eles vão sair, os catadores, os coletores, eles vão sair da informalidade e vão se tornar formal, ou seja, o trabalho deles vai ser um trabalho formal. O que a gente tem que lutar é porque às vezes existe esse trabalho na ponta, mas não está sob o domínio, sob o comando do poder público. Eles estão, cada um fazendo o seu. A gente precisa, através da Câmara, criar uma lei para que isso, de fato, a gente consiga atuar de uma forma legal e eles também saiam da informalidade e se tornam só para complementar, porque o que você falou é muito importante. A informalidade é cruel. É cruel. Né? E o catador informal, ele não tem direito ao INSS, ele não tem direito ele não tem direito a nada. Além de que você não garante o destino do material. Ele vai lá, tira o alumínio, custa R$10 e o resto vai para aterro. Exato. E aí o aterro não suporta mais isso. E mesmo na ponta, então é fundamental ele estar regularizado, exatamente. E aí ele tem direito ao INSS, ele vai ter direito à área pública de saúde, ele vai ter direito à aposentadoria e vai estar organizado e com aprendizado, porque quando ele está organizado dentro de uma cooperativa, ele consegue ter acesso a outras coisas, outras linhas de ensinamento, enfim, muito mais vantagem. Além da sociedade ter a garantia de onde está indo o material, porque a cooperativa não pode mandar material para qualquer lugar. Exatamente. Tem destino certo. Muito bem. Valdir, nós não temos muito mais tempo. Nosso amigo Emerson Ricardo já apontam que temos apenas 5, 10 minutinhos no máximo. Agora, você falou de uma questão que o meio ambiente é pauta mundial, questão do meio ambiente. Se você está em Amsterdã, na Holanda, a maioria das pessoas hoje não usam mais, Paulo, carro, estão lá de bicicleta, companheiro Ramalho? Na França, em Londres, não é diferente. Mas em São Paulo, a gente continua poluindo o meio ambiente. No que o Poder Executivo, quais são as políticas para poder minorar isso, na sua opinião? E faça também a sua fala final. Eu acho que tem uma evolução, A cidade de São Paulo, através
das ciclovias, eu acho que teve um avanço na cidade de São Paulo. É claro que a gente não pode comparar a cidade de São Paulo com uma cidade praiana, né, que as bicicletas ela tem, né, um fácil acesso, é mais fácil de você... O trânsito da cidade de São Paulo ele é muito complicado. Eu acho que investindo cada vez mais nas ciclofaixas, os parques hoje em dia, eles têm mais condições também de suportar as pessoas de bicicleta. Eu acho que existe um avanço, eu acho que é um avanço pequeno, mas existe. Hoje, com a chegada dos carros elétricos, é uma discussão muito grande na cidade de São Paulo. As pessoas ainda têm um pouco de medo de aderir ao carro elétrico, porque não sabe se a bateria, se funciona. Os condomínios, hoje também a gente está tendo uma dificuldade que nem todos os condomínios estão preparados para carregar os carros elétricos. Então, as assembleias, né, dentro dos condomínios hoje também já está tendo esse tipo de debate dentro das suas pautas. Eu acho que cada vez mais vai avançando, precisa avançar mais, mas é um trabalho de formiguinha. Então, é cuidar do trânsito da cidade de São Paulo, cuidar das faixas dos motoqueiros e também cuidar das faixas dos ciclistas, né, para que a gente não tenha acidente. É uma evolução, eu acredito que vem tendo um debate muito forte e acredito que essa evolução vai caminhando cada vez mais de uma maneira melhor aqui na cidade de São Paulo. Queria agradecer o convite, muito obrigado pela oportunidade de vir conversar. O deputado Ramário da Conceição é uma pessoa que eu admiro, eu conheço muito do seu trabalho, deputado. Acompanhei a sua trajetória, a sua luta. É uma pessoa que tem mandato de deputado estadual para cuidar de 645 municípios aqui no estado de São Paulo. Não é uma tarefa fácil. Então, assim, se com a sua idade eu tiver tido 10, 20, 30% do seu trabalho contribuído, o trabalho que você contribuiu para a cidade de São Paulo e para o estado, eu vou ficar muito feliz. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua coragem, parabéns aqui pelo trabalho que você realiza aqui no sindicato. Você tem uma pérola na mão que é a gente poder cada vez mais avançar nos cursos de qualificação profissional. Posso falar alguma coisa para você? Invista, porque isso é uma coisa que quando a gente vê chegando na ponta, é um trabalho valoroso, um trabalho que nos deixa bem feliz de saber que tem uma pessoa que aprendeu um pouquinho mais através de uma oportunidade dada pelo senhor. Então, meus parabéns, muito obrigado pelo seu trabalho. Paulo, muito obrigado pelo convite também, você é um expert na área ambiental e tem muito para contribuir para a cidade de São Paulo. Então, os parlamentares que hoje estão aí no poder... se quiser aproveitar um pouquinho dessa experiência aqui, é muito importante, porque a gente precisa de pessoas com esse tipo de embasamento, de conhecimento para poder contribuir com a cidade. Eu não podia também sair daqui sem deixar um abraço para Adriana Ramário, que também foi vereadora, que fez um trabalho maravilhoso na cidade de São Paulo, uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, aprendi muito com ela, um pouquinho que a gente conversava lá dentro da Câmara, ela me dava muitas sugestões e muito aprendizado. Então, muito obrigado a todos vocês. Tony, obrigado pela condução e obrigado pelo convite. Obrigado. Deixa seu contato, Valdir. Vamos lá. Meu WhatsApp, né? Vou deixar aqui, que é o direto. As pessoas podem me procurar. É 956560055. E o meu Instagram é @ValdirJúniorSP. Perfeito. Obrigado, Valdir. Eu que agradeço. Ramalho, sua fala final, e você tem uma agenda bastante completa amanhã, até com o presidente da República. Dá uma pincelada aí. Opa, vamos lá. Depois nós entramos aqui no negócio, pincelada cá. Olha, eu sou conselheiro titular do Fundo de Desenvolvimento Social do Ministério das Cidades. Quer dizer, o sindicato aqui, através da Força, tem 2 assentos. Nós temos no Fundo de Garantia, onde eu fiquei lá mais de 30 anos. Hoje é o Atevaldo, que também já foi vereador, deve assumir, porque é o primeiro suplente de Diadema. Que bom. Né, uma experiência. Já foi secretário também de Segurança Alimentar. Mas nós apresentamos algumas propostas no fundo e foi aprovado sexta-feira por unanimidade. Né? Até o Ministério da Fazenda, o conselheiro do Ministério da Fazenda vota sempre contra, né? Ela votou a favor da nossa proposta. Nós aprovamos lá só para o plano de meta, para o crédito solidário, junto 1.604 bilhões de reais, né? E também aprovamos que todos esses terrenos abandonados, essas obras ficaram paradas, que não é só do governo Michel Temer ou Bolsonaro, tem alguns que vêm até lá de 2011, 2010, né, que a gente encontre uma saída para esses terrenos. Quer dizer, muitos já estão ocupados, né, para não falar invadidos.
E nós criamos 3 opções lá que vai se escolher de acordo com os próprios técnicos do fundo. Olha, ou nós vamos vender o terreno, o dinheiro volta para o fundo para a gente investir dinheiro para valer mesmo. Bom. Ou nós vamos doar o terreno para as prefeituras, instituição local, que aí entra a cooperativa e termina, né? Ou nós vamos fazer um sistema de mutirão, de alguma forma, para que a gente possa terminar e o cara passe a morar com a moradia digna, né? Isso é importantíssimo porque o presidente Lula lança esse projeto amanhã na FEICOM, né? Junto com também a ENIC, que é o Encontro Nacional da Indústria da Construção Civil. Eu acho que vai ser um projeto importante, não só para o governo, mas principalmente para a sociedade, porque se trata aí da gente estar reduzindo o déficit habitacional. Hoje no Brasil, estamos próximo de 8 milhões de pessoas que não têm casa para morar. E os piores, são 28 milhões, você conhece, você foi prefeito da cidade de Tiradentes, que moram em residência inadequada, que acho que é até pior do que não ter casa. Exatamente. A maneira como esse pessoal vive, Tony, é uma coisa lamentável. E depois eu tenho um painel, se não me engano, às 15h45, que eu vou falar um pouco do Fundo de Garantia. Quero dar um toque aqui para o ouvinte. Às vezes nós temos uma loucura para pegar o dinheiro. E o dinheiro é do trabalhador, é verdade. Aí a gente esquece que o dinheiro, se for mal administrado, você pega, põe no bolso e gasta. E não gera emprego às vezes. Quer dizer, o Fundo de Garantia, quando foi criado, hoje é o maior fundo do Brasil, se não um dos maiores do mundo. Nós temos 800 bilhões de reais no fundo. Quando é que ele foi criado? Ele foi criado para dar segurança ao trabalhador. Quando ele sair da empresa, né, sacar isso aí, ele fazer o que quiser. Ou até arrumar outro emprego ou investir em alguma coisa. Enquanto isso, esse dinheiro ser aplicado em saneamento básico, infraestrutura e, principalmente, habitação. De uns anos para cá, Tony, tem se desvirtuado o fundo. Tem ido dinheiro para tudo quanto é lado. Cada governo que entra meio que se desespera, né, para fazer essa liberação. E eu acho que até o próprio governo Lula agora está errando um pouco em fazer isso agora. E eu quero defender o fundo. É o maior que temos no Brasil, né? E é muito importante para a política de geração, emprego e renda, mas também para garantir o cara, quando ele perder o emprego, ele tem um dinheiro para sobreviver até arrumar um outro, né? É importante isso aí. Eu queria fazer alguns comentários rápidos aqui. O Paulo estava falando aí, a cabeça bem já vai lá no limite, né? Então nós lançamos aqui, vereador, o projeto Mulheres na Construção há 25 anos, tem dado certo. Agora nós lançamos Mulheres Empreendedoras, já estamos com 4 empresas, a ideia é até o final do ano ter 100 empresas. E nós podíamos, Paulo, fazer um estudo e lançar Mulheres Empreendedoras na área de reciclagem. Fechado. Compromisso assumido. Olha aí. Com a ajuda do Valdir do município. Falou com a pessoa certa, né, Paulo? As experiências, né? Que nós possamos preparar essas mulheres para ganhar dinheiro. Agora, não informar, vamos fazer a coisa formalizada. Ela vai ter que recolher algum tipo de imposto, mas também alguém vai valorizar o produto dela, né? Exatamente. Como é que nós vamos facilitar a vida dessas pessoas, que de repente nós estamos criando aí um mundo empresarial, você conhece bem, nesse setor de reciclagem, nós podíamos fazer isso com as mulheres. As mulheres são mais de 50% no planeta, né? Sim. E no caso de construção civil e até dessas coisas, ele não tem tanta mulher assim, né? Daí quando tem do jeito que você falou, eu vejo pela rua aí, o pessoal sem nenhuma segurança, arrastando a carrocinha, pegando não sei de que é proibido, viu? Pois é, mas a carrocinha ergonomicamente foi proibida. É proibido, mas o pessoal faz, é proibido morar na rua, mas ele mora, tem 80 mil moradores de rua, né? É proibido você usar droga, mas tem lá e a gente fica só criticando e não procura fazer alguma coisa. Eu acho que está na hora de fazer alguma coisa. Aqui por último, eu acho que o projeto de retrofit no Centro Expandido de São Paulo, ele caiu como uma luva. Quero parabenizar os 2 governos, tanto federal como municipal, entrar nisso de cabeça. Por quê? Isso vai ser uma motivação enorme para os investidores. Primeiro, com o plano diretor, como falou o vereador, eu posso fazer um prédio com 500 andares aqui no centro, sem pagar ortogonal erótico. Essa porra é desgraça. Eu faço obra também lá perto de onde você tem seu empreendimento, e ele também, eu comecei um prédio lá. Paguei uma fortuna de ortogonerose. E aqui você vai fazer, Tony, sem ortogonerose. Segunda coisa, se você tiver o imóvel já documentado, a Caixa já antecipa para você 50%. Então nós temos, e com juros bem mais baixos, um subsídio total. Tá certo que alguns malandros, agora a Prefeitura mutou, o Ministério Público entrou, né?
Às vezes usa de malandragem para você vender um apartamento de R$1.600.000 num estilo de moradia popular. Mas esses caras a gente tem que ir tirando do mercado. Isso. E a outra, por que o investimento? São 32.267 unidades que serão construídas aqui no centro de São Paulo, de acordo com os projetos. Além se o governo realmente, eu acho que traz o projeto de trazer o governo para o centro, em toda aquela região, você vai criar parque ali, movimentar muito mais, mas precisa de gente para morar, porque senão você tem pessoas trabalhando de segunda a sexta, sábado e domingo fica o esmo, quer dizer, o tempo vai ficar abandonado da mesma coisa. E eu não lembro agora aqui no Mutal, o vereador até pode ter esse número com mais segurança, mas eu acho que um grande porcentagem das pessoas que trabalham no centro expandido, eles moram na periferia. Exatamente. Né? Cidade Tiradentes, Itaquera, Parelheiro, sei lá onde. Exatamente. Se nós trouxermos esse cara que trabalha aqui no centro para morar próximo da casa dele, vai ficar igual nós estamos defendendo nos parques, lá nas comunidades. Lá nas periferias. Então é um avanço enorme, Tony, que nós podemos avançar. Perfeito. Nessa coisa das mulheres empreendedoras, Paulo, nós podemos montar um negócio e vamos correr atrás do BNDES, Banco do Povo, sei lá. Exato. Você com a experiência que você tem, Exato. nós podemos colocar isso no papel, pega o Chico também para te ajudar a escrever, né? E a gente fazer uma coisa, vamos começar ainda que nós começamos com uma só. E vamos fazer a cidade Tiradentes, que eu tenho família lá, né? É isso. Né? Pontapé inicial. Vamos pôr um pontapé inicial Perfeito. na cidade Tiradentes com uma só. Depois nós vamos ver quantas mulheres empreendedoras vai estar nessa área de reciclagem, que lá fora rende muito dinheiro. Sim. Agora, o que precisa é o que o vereador falou, é conscientização de separar. A minha mulher, até para ser do Sul, né? E lá em Santa Catarina, o pessoal são mais exigentes, eles separam tudo do jeito que você falou aí, tudo. Separa e já tem destinação. Você não precisa estar pegando para levar. Você já tem alguém que passa lá no dia certo, fazendo a coleta na hora certa, e não precisa você estar jogando um monte no lixão porque o cara está escolhendo, como disse o Paulo. Só o que interessa e o resto fica aí. Sim. E você tem razão. Hoje, além de você não ter mais onde fazer aterros, os aterros também já não é essa coisa tão produtiva como no passado até foi de produção de gás. Né? Exatamente. Se você for ver o custo-benefício, talvez não compense. Né? Compensa. Então é importante a gente evitar de colocar isso no lixo. E alguns desses produtos eles ficam lá, sei lá, por 500 anos ou um pouco mais, e ainda não são diluídos. Então eu acho que hoje foi um ótimo bate-papo desse podcast, com duas experiências enormes aqui, o nosso vereador Valdir, que mais do que vereador, o cara que pôs a mão na massa, foi chefe de gabinete, e o chefe de gabinete segura tudo, né? Segura. O cara vem falar com o prefeito, chefe de gabinete, coloca a cara. É o escudo, né? O cara já vem com Bucha de canhão. O cara já vem com a metralhadora para descarregar e tudo isso aí. Quer dizer, você tem que ter uma habilidade enorme de falar, não, companheiro, né? Sim, é Você verdade. tem toda a razão, mas nós vamos Exato. construir juntos. Eu preciso falar com o prefeito, Exato. com o prefeito regional. Tem que ser muito político, né, Ramalho? Não, é experiente, porque você tem que fazer uma política que o povo acredite. Exato. Porque senão o cara fala, ô Valdir, ô vereador, eu vi a semana passada aqui, ó, então você mentiu para mim. É verdade. Então nós temos que trabalhar de uma coisa que você não vai criar expectativa mentirosa, mas Exatamente. criar a expectativa que você vai fazer a coisa funcionar. Então fica a proposta, o Paulo correr atrás disso, junto com o Chico e o Valdir nos ajudando. Nós vamos ajudar do jeito que pode. Vamos montar a primeira empresa. Vamos sim. E depois nós vamos divulgar isso para todo mundo. Vamos para a Perfeito. televisão, vamos para o rádio, né? É isso. E vamos fazer o povo ganhar dinheiro, porque, para concluir, Tony, eu defendo muito essa coisa do empreendedorismo. Eu também. Mas muito. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar, e ele sabe disso, eu vou nos canteiros de obra pelo menos uma vez por semana, né? Eu falo muito de vocês, tem talento para ser empreendedor. Agora, precisa ter talento. Se você tiver talento, você vai ser empreendedor e vai ser rico. Se você não tem talento, você vai ficar sendo funcionário, ótimo funcionário, um engenheiro que vai ganhar aí 20, 30 mil por mês. Sabe o que você vai ter na vida? Uma casa boa para morar e um carro zero. Agora, vai ser empreendedor que você fica rico. Exato. E isso tem mexido a ponto, e essa não é de agora, Valdir, vereador, que caras que eu conheci como servente de obra aí há 15 anos atrás, hoje ele tem 2.500 funcionários, né, gerando emprego e renda. O que nós fizemos? Preparar as pessoas para ele fazer a coisa formal e certa. Exato. Até mesmo que ele tenha consciência, e é o que nós vamos fazer também com essa mulher empreendedora do reciclagem, que o dinheiro não é dela. Exato. O dinheiro é de uma empresa. Exato. Ela tem direito ali no máximo para o prolabore, né?
e ela motivar para ela criar mais empresas. Você criou em Guaraná, você vai criar em Parelheiros, você vai criar em outros bairros, você vai crescer e você vai receber um prolabore à medida do faturamento que você vai fazer, que ele pode ser de R$5.000, mas pode ser de R$100.000. Exatamente. Só depende de todos nós ajudarmos isso aí. E aí a gente cria um grupo de voluntários para ajudar isso aí, como nós criamos na Construção Civil. Vamos atrás de outras pessoas que têm experiência. E eu não tenho dúvida que nós temos muita coisa para fazer, o que precisa construir debate, vereador. Exatamente. Né? O saudoso Ulisses Guimarães falou que a coisa é possível só através do debate. Perfeito. Paulo, deixa seus contatos aí na sua fala bem rapidinho, final. Deixo. Bom, meu nome é Paulo Baldan, vou deixar o meu celular 11, São Paulo, 98536-3952. 98536-3952. Quero fazer um agradecimento especial aqui ao Valdir. Muito obrigado por estar nessa tarde aqui com a gente. Uma experiência sempre muito extraordinária. Contamos com o apoio de você, com o teu conhecimento legislativo e executivo. Obrigado, deputado Ramalho, um grande amigo, um ídolo. E que ele disse que eu trabalho com ele, lógico, ele me ensina um monte de coisa cada vez que eu venho aqui, né? Então isso virou propósito de vida, não é uma questão só econômica. É lógico que a gente precisa de dinheiro para sobreviver, mas Sim. é propósito de vida. Eu quero sair daqui e deixar um legado não tão grande quanto o dele, que você já colocou, que é um absurdo, da Ramalho, o Ramalho presidente do Sintracom, o Zé Ramalho cantor, a Eba Ramalho cantora, jogador do Corinthians Ramalho é sempre sucesso, né? Então muito obrigado, uma grande tarde para todos, obrigado aos ouvintes. Tony, estou à sua disposição sempre. Perfeito. E parabéns Obrigado, pelo Paulo. dia seu de hoje, Nosso dia. que eu também me coloco nesse meio. Muito obrigado, um grande abraço. Perfeito, obrigado, amigos. Não temos mais tempo e voltamos, é claro, numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.